em de Apocalipse. Chegamos aí na trombeta aí que vai ser inserida. As primeiras quatro trombetas vai falar sobre a ação de Deus sobre a natureza. E lógico que quando destrói a natureza, a humanidade vai junto. Só que agora, a partir no capítulo 9 ele tem essa relação com a humanidade. E aí já é uma outra questão. Então, ó, Apocalipse 9 diz assim, ó, o quinto anjo trocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Então, a primeira coisa que a gente vai ver, Apocalipse 1, quando a gente foi lá, né, o verso Apocalipse 1:18. Vamos lá, Apocalipse 1:18. Quando Jesus venceu a morte, 1:18, ele diz assim, ó, e aquele que vive estive morto, falando de Jesus, mas esse que estou vivo pelo século do século tem as chaves da morte e do inferno, do abismo. Agora, parece que Deus, né, Jesus vai devolver essa chave, né, para um demônio aí, para a estrela caída. E a gente já viu que a estrela caída é Satanás, caiu lá e foi expulso do céu. E durante a tribulação, então, agora, olha só, além de eu não ter o Espírito Santo, Satanás vai voltar até as chaves do inferno e voltou o que era antes, né? Lá atrás. A gente sabe que a morte reinou aí até Jesus, quando ele toma as chaves do inferno, vence a morte. Não basta na, na autoridade da morte sobre a terra, do inferno, de Satanás. E agora ele pega e ele fala, né, que Jesus devolve aí essa chave, porque ele tomou, ele tem autoridade. E aí ele toma essa chave aí. Outra coisa importante que a gente tem que ver, né, a gente falou sobre da estrela aí, que caiu do céu, a gente já leu alguns textos lá. Vamos ler Lucas 16:23. A gente falou muito. Essa questão do abismo é um negócio muito interessante, né? A gente já falou em Daniel, né? Se você lembrar, tem aquela divisão de Daniel. A gente falou sobre os quintos dos infernos, né? A, a escala lá. Mas lá em Lucas, né, 16:23, no inferno estando em tormentos, interessante isso, né? Grava essa frase, essa palavra, tormentos, porque mais na frente a gente vai ver em Apocalipse que Deus vai permitir que os demônios atormentem a humanidade, mas ela não vai morrer. É como se tivesse um inferno na Terra, literalmente assim, um inferno na Terra. Os demônios vão ser soltos para atormentar a humanidade, assim como eles fazem no inferno, né? Porque lá ainda não é o lago de fogo e enxofre. Lembra que o lago de fogo, quem criou foi Deus, o inferno, quem criou foi Satanás. Então ali ele tem autoridade, ele manda e desmanda quem vai para o inferno. No lago de fogo e enxofre, aí é uma outra questão, e aí o tormento vai ser para todo mundo que for lá, infelizmente, infelizmente. Levantou os olhos e viu ao longe Abraão, Lázaro e seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe a água na ponta do dedo e que me refresque a língua, porque estou atormentado nestas chamas. Ou seja, ele sente queimar. Gente, nem imagina isso, meu Deus. Deus tem misericórdia daqueles que estão vivos hoje para não ir por esse caminho. Ninguém merece isso. Né? É assim, é algo sem, não tem, imagine a pessoa sendo queimada todos os dias, toda hora, assim, é, é, nossa, meu Deus.
Jesus. Então, a pessoa é queimada e ele fala: "Ó, estou atormentado nessa chama." E aí ele fala ali para molhar, né, a ponta do dedo, fazendo alusão a João capítulo 4 da mulher samaritana, quando Jesus aparece para ela e ela fala, né? E Jesus fala: se soubesse quem é, me pediria água, né? E eu lhe daria água de beber, porque a água que eu tenho, a água que você me der, ela acaba, mas você volta a ter sede. A água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ou seja, o refrigério, como o Salmo 23, né? O Senhor, meu pastor, de nada sentirei falta, né? É, guia-me pelas veredas, as águas tranquilas, né? No verso 2 ele vai falar isso, né? Águas tranquilas. Então, assim, aquilo que tem faltado na humanidade é esse alívio que só Jesus pode trazer. Aí ele continua, diz, porém, Abraão: filho, lembra-te que recebi os teus bens em tua vida, lá igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu em tormento. E, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que querem passar para lá, não pode, ou que querem passar para cá, também não pode, né? Então, assim, existe o abismo. E aí, isso é importante, que abismo é esse aí, né? Ah, quando Lucas 8:31, vamos lá para Lucas 8:31, Lucas capítulo 8:31. Isso é bem importante porque o verso 31. Então, quando Jesus aparece em Gerar, endemoniado, né? Em Gerar, ele fala assim: rogaram-lhe os demônios que não mandasse ir para o abismo, né? Então, os próprios demônios não queriam ir para o abismo. Esse abismo aí que está lá em 1 Pedro 3,18. Vamos lá para 1 Pedro, né? 1 Pedro 3,18. Aliás, até melhor Judas, vamos para Judas, desculpa. Vamos para Judas, é até melhor. A Judas vai falar isso aí, né? Judas, o verso, já que eu falo para você. Ah, o Judas capítulo 5, Judas capítulo 5, desculpa, Judas verso 5, é isso, porque só tem um capítulo. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estáis cientes de tudo, de uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E há anjos, os quais não guardaram o seu estado original, a saber, o estado natural deles, né? Seu domicílio lá no céu, mas abandonaram o seu próprio domicílio lá no céu e preferiram seguir os caminhos de Satanás. Ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Então, esses anjos caídos, esses demônios agora, estão algemados no abismo, né? Então, quando Jesus manda, ó, Jesus não tinha chaves ainda do inferno, mas ele tinha autoridade sobre todos, né? Para mandar qualquer um, porque até os demônios falaram: não nos mande para o abismo, porque eles já sabiam como é que é o esquema lá. Até, gente, até os demônios sabe que ali é um lugar de tormento, de chama eterna, né? O diabo é, é, é sádico, né? Ele, gente, é sem noção o negócio. Então, toda vez assim, é que quando a gente fala da graça,
e isso é uma coisa importante, porque a graça, aí a gente entende quando Deus fala que Deus não se agrada que ninguém pereça, ou que ninguém morra, porque ele sabe que uma vez morto, acabou. Não tem purgatório, não tem melhoras no inferno, não tem nada, acabou, acabou, né? A, a gente tratou um pouquinho, né? Às vezes, e a gente vai ver essa questão até do suicídio aqui em Apocalipse, mais na frente vai falar bastante sobre isso aí, bastante. Vai falar um versículo, a gente vai tratar disso também. Então, assim, tem muita coisa que na nossa ignorância a gente deseja o mal para a pessoa, né? Lembrando que todos são filhos de Deus, né? Até que prove o contrário. E isso também não nos cabe, porque todos são criaturas, na verdade, né, de Deus, mas assim, o Espírito Santo está ali, precisa de alguém que ore. A gente já falou isso lá em Jó, interceder por essas vidas. Então, assim, Satanás pega de volta as chaves do inferno, do abismo. Vamos lá para 2 Pedro 2,4 agora? 2 Pedro 2,4, né? Esses textos são importantes, depois a gente dá uma pincelada mais rápida. 2 Pedro 2,4. Ora, se Deus não poupou os anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismo de trevas, reservando-os para o juízo. Então, olha só, Deus não poupou os anjos que estavam caídos, mandando ele para o abismo. E é justo esse aí que vai ser solto. Esses, esses, esses demônios, eles estão presos desde o dilúvio, a saber, 4, 5 mil anos atrás. 5 mil anos atrás, eles estão presos. Né? Então, assim, se o negócio está ruim hoje, imagine na grande tribulação que esses demônios vão ser soltos. Aí o negócio vai ser sem precedentes. E segundo Pedro 2,4, vamos, além de segundo Pedro, vamos para Isaías 24, 21. Isaías 24, 21. Então, assim, a gente já tem a ideia sobre o que é o abismo, onde ele fica e quem ele tem guardado aí, né? Esses demônios aí. Isaías 24, verso 21, naquele dia o Senhor castigará no céu as hostes celestes, né? Está falando dos anjos caídos e os reis da terra. Então, assim, todos aí vão passar por esse juízo. Agora, Apocalipse 9, 2. Então, a gente já viu, vamos lá para Apocalipse 9, 2. Olha só, então, aí, o quinto anjo trocou a trombeta, só para a gente estar seguindo essa ordem aí. Então, o anjo vai tocar uma trombeta, a estrela caída do céu, que é Satanás, Lúcifer, ele pega as chaves que Jesus tomou lá em Apocalipse 1,18. Ele vai aí ao verso 2 e abriu o poço do abismo. A gente já viu onde é esse abismo. O abismo está aí no inferno, prendendo alguns demônios, desde Gênesis, capítulo 6, ou seja, 5 mil anos atrás. Então, imagine a fúria e o ódio desses demônios, que já não são esses demônios. Por que que eles foram presos e os outros não? Porque eles são os pais dos nefelins, ou seja, eles se faziam é, é, de mulheres, tomavam a forma de mulheres,
tinham relações íntimas com os homens, pegavam o sêmen desses homens, eles mesmos, dentro deles, porque eles saem, né, do estado natural deles. Qual que é o estado natural? A gente já viu isso lá em Mateus, e assim, o Mateus 19, assim serão como os anjos que não se casam nem dão em casamento, ou seja, o estado natural deles é da castidade, eles não podem casar e nem se dar em casamento, mas esses anjos caídos, eles tomavam a forma de mulheres, coabitavam com homens, pegavam o sêmen desses homens, davam uma energizada, tomavam a forma de homens, coabitavam com mulheres e colocavam esse sêmen dentro das mulheres e nasciam gigantes, né? E por isso que veio o dilúvio, né? A terra era uma terra sem. Tanto é que depois eles continuaram, depois do dilúvio, a saber quem eram os descendentes dos gigantes aí. Se a gente entende que só Noé sobrou, porque a Bíblia descreve isso, né? Então é que o diabo continuou fazendo isso, mesmo depois do dilúvio, né? Só que daí os homens nasciam em altura bastante alta para a época, assim como Golias. Golias descendia dos gigantes, os irmãos dele também, né? A Bíblia descreve isso aí. Derrotar Golias era derrotar a cria, vamos dizer assim, de Satanás, né? Davi derrotou lá. Em escala proporcional era impossível ele ter ganhado aquela luta, mas a gente vê que para Deus nada é impossível. E o anticristo vai ser uma cria dessa aí, né? É, ainda acontece isso, a gente pode acreditar que não, mas ainda acontece. Porque o que o homem faz? É isso que a gente tem que entender. Por que a gente vai entender isso aí? Porque o diabo ele vem tentando fazer um super-homem. Como é que é esse super-homem aí? Ele pega e ele tem relações com homens e com mulheres para fazer uma espécie de ser humano. Então, nosso DNA ele está contaminado, provavelmente está contaminado, né? É, ou não, né? A gente não sabe. Eu creio que Deus pode e muda tudo, qualquer coisa, mas assim, é, ele quis mudar porque nós somos a imagem e semelhança de Deus, né? O nosso DNA é, é, ele vem passando por mudanças. Aí eu tenho essa questão do alimento transgênico, as doenças, remédios, vacinas, tudo isso vai modificando aí por algum propósito. Qual que é o propósito? Vamos imaginar aqui, ó, a gente não vai ser ingênuo nessa parte de quando Satanás intentou ser igual a Deus, ele só fez isso porque realmente ele acreditou que podia. Concorda comigo? Ninguém vai fazer uma rebelião se ele acha que não vai ganhar, né? Então, assim, por algum motivo, a gente não sabe qual, Satanás entendeu no seu coração que ele poderia vencer a Deus, ser igual a Deus. Não digo nem vencer, ser igual. Então, agora, mas por que as pessoas vão andar com Satanás daqui a pouco na guerra do Armagedon? A gente vai ver isso aí. Porque realmente eles vão acreditar que eles podem vencer a Deus. Então, o Satanás está criando um super exército de homens que têm o seu DNA, homens e mulheres, o seu DNA transformado e que tem aí uma super força, sei lá, um super poder para receber entidades, né, cada vez maiores aí, né, porque o nosso corpo não foi feito para ser dividido com uma entidade, um demônio aí, né?
A gente viu aquele de Lucas, o menino tinha uma legião de demônios que são anjos caídos. Agora, um arcanjo caído, um querubim caído, nós estamos falando de outro nível de autoridade, outro nível de poder, né? E a Bíblia diz que o anticristo depois vai receber o próprio Satanás. O próprio diabo vai entrar no corpo do anticristo, né? Então, assim, não é alguém que foi manipulado geneticamente para isso. A verdade é essa. A ciência tem se multiplicado, a gente já leu isso em 1 Coríntios 13. Eu sei que parece um negócio meio de filme de ciência aí, de futurista, mas a verdade é essa, né? E essas pessoas vão acreditar que podem ir contra Deus. Então, abriu o poço, subiu uma fumaça do poço de grande fornalha, com a fumaceira saída do poço, continuando lá em Apocalipse 9:2, né? Escureceu-se o sol e o ar. Então, assim, a hora que abriu o abismo, então Satanás pegou as chaves do inferno, ele vai libertar esses demônios que estão presos lá atrás, e aí subiu uma fumaceira, é, é, talvez seja uma erupção vulcânica, provavelmente, e aí essa cinza aí cobriu toda aí, ó, a atmosfera da Terra. Imagine o tamanho desse vulcão, imagine o que vai acontecer, né? A estrutura da Terra vai ser abalada, né? E aí cobre, escureceu o sol e o ar aí, né? O ar vai ficar pesado, porque nós estamos falando de cinza vulcânica aí. Vamos lá para Êxodo 19:18, só para a gente. Êxodo capítulo 19, verso 18. Então vamos lá, olha só. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. O diabo sempre quer imitar tudo, né? Tudo, 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 tudo. Só para você ter uma ideia, por que você acha que o povo de Israel teve medo de subir no monte? Ele falou: vai tu, Moisés, né? Porque se nós formos, depois você pode continuar o texto, nós vamos morrer. Êxodo 10, 4, 15, vamos lá para eles. Aí a gente tem, né, essa questão das pragas do Egito. Nós não vamos ler todo. O verso 4, ah, isso. Do contrário, se recusares deixar sair meu povo, eis que amanhã trarei gafanhotos ao teu território, e eles cobrirão de tal maneira a face da terra que dela nada aparecerá, né? Eles comerão o restante que escapou, e os que resta da chuva de pedras que teve o vulcão lá, expeliu, né, o material periférico lá, a, periférico não, vou lembrar aqui a palavra certa, né, de vou lembrar, e comerão toda a árvore que vos cresce do campo, e encherão as tuas casas e as casas de todos os seus oficiais, casa de todos os, né? Aí ele continua, todos os egípcios, como nunca viram teus pais, nem os teus antepassados, desde o dia em que se acharam na terra, até o dia de hoje. Então, eu tenho aí é, é, essa fornalha, e depois a gente vai ver, né, esses gafanhotos do verso 3 que vai falar sobre isso aí, né, que ele vai atingir toda a terra, né, de Apocalipse, capítulo 9:3. A gente vai só falando junto aí. Êxodo 19, Joel 2:10. Vamos lá para Joel 2:10. Não, que a gente já leu esse de Êxodo. Joel 2:10. Ó, diante deles treme a terra. O céu se abala, o sol e a luz se escurecem,
e as estrelas retiram o seu resplendor. O Senhor levanta sua voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque ele é poderoso. Quem executa suas ordens, sim, grande é o dia do Senhor e muito terrível. Quem, ele continua, o poderá suportar? Esse é o dia de Deus, né? Então, esse de Joel vai trazer isso aí. Segundo Crônicas 10:11, vamos lá para segundo Crônicas 10:11. Né? Joel é bem legal, depois a gente vai continuar lendo Joel. Segundo Crônicas, capítulo 10, verso 11. Assim que seu pai os impôs jugo pesado, eu ainda vos lamentarei. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões, fazendo alusão agora no verso 3. Vamos lá para Apocalipse 9:3. Então a gente viu sobre os gafanhotos, lá em Êxodo, vimos agora sobre a questão dos escorpiões. Roboão vai falar essa frase, né, tola aí, por causa dessa fala ele divide o reino de Israel, né? Porque ele é muito novo, a Bíblia fala, e inexperiente. Então, também a fumaça saiu gafanhotos para a terra, e foi-lhe dado poder com o que tem os escorpiões da terra, né? Alguns escorpiões podem matar, outros não, mas com certeza a dor é igual. Lógico que não, porque um morre, outro não, mas assim, a questão das consequências de uma picada de escorpião, né? Segundo Crônicas 10, a gente viu, uma coisa importante, né, é que esses demônios que saem do abismo, eles têm esse poder aí, né, de como gafanhoto que come tudo, destrói tudo, né, e ao mesmo tempo traz a dor para todo mundo. O verso 4 agora de Apocalipse, e foi-lhes dado, foi-lhes dito, que não causasse dano à erva da terra, nem qualquer coisa verde, nem árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a sua fronte. Então, aqueles que não foram escolhidos, então nós estamos dentro da grande tribulação, nós já vimos 144 mil, esses 144 mil vão pregar o evangelho de Jesus, pessoas vão se converter na grande tribulação, graças a Deus, espero que a grande maioria, em nome de Jesus, venha se converter na grande tribulação. Esse é o meu desejo e a minha oração. E as pessoas ainda, a vida não é só isso. Ela tem uma eternidade, né, mais para frente. E aí a gente vê aí esse verso, né, 4 aí, que eles não deveriam causar dano nenhum à natureza, mas sim atormentar a vida dos homens. Vamos lá para Joel 2:3 agora. A gente lê o verso 2, vamos ler o verso 3. Joel capítulo 2, verso 3. Joel 2:3. À frente dele vai fogo devorador, atrás chamas que abrasa, diante dele a terra é como um jardim do Éden, mas atrás dele é um deserto assolado, nada lhe escapa. É. A sua aparência, deixa eu ler isso aqui, que isso é tremendo. A sua aparência é como de cavalos, e como os cavaleiros assim correm, estonteantes como carros, vêm saltando pelos cimos dos montes, crepitando como chamas de fogo, e devolvem o restolho como um poço poderoso, posto em óleo de combate. Diante deles tremem os povos, todos os rostos empalidecem, correm como valentes, falando sobre Deus, lógico, como homens de guerra sobem muros e cada um vai no seu caminho e não se desvia da sua fileira. Intencionalidade, né? Não empurram uns aos outros, cada um segue o seu rumo. Arremete contra lanças e não se detém no seu caminho. Ou seja, as lanças vêm e eles vão para cima também. Assaltam a cidade, correm pelos muros, sobem as casas pelas janelas, entram como ladrão.
Diante deles treme a terra e os céus se abalam. E aí ele continua, né? Os céus se abalam, o sol e a lua se escurecem, as estrelas retiram seu resplendor. O Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque é poderoso. Quem executa suas ordens, sim, grande é o dia do Senhor. Então, por que que esse exército é tão importante a gente saber dele? Por isso que a gente está falando. Satanás está criando um exército dele para lutar contra o exército de Deus. Se essa humanidade que é criada, né, geneticamente modificada, não achar que pode vencer um anjo, ela não vai. Um anjo, a gente já viu lá destruir um exército de mais de 100 mil homens, um anjo. Né? A gente viu a história de Gideão, né? De Acabe, todas as vezes que aparece um anjo, né? Aquilo que ele faz. Então, assim, eles realmente acreditam que eles podem. Então, amanhã a gente vai para Apocalipse 9:5 e a gente vai continuando aí. Essa trombeta aí, capítulo 9, está relacionada à humanidade. Né? Que Deus tenha misericórdia de nós todos os dias, nos ajude a testemunhar de Jesus para levar o maior número de pessoas a Cristo, para que elas não passem por isso. E pior, que além de passar por todo esse mal, ainda vão para o inferno. Que Deus tenha misericórdia dessas vidas. Ó Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa manhã, por este dia. Obrigado pela graça e poder do Espírito Santo sobre nós. Tem misericórdia das almas, Senhor Deus, que estão perto de nós e longe. Tem misericórdia das almas que estão junto conosco no trabalho, na escola, em volta, Deus, de nós. E realmente o Espírito Santo nos incomode a pregar de Jesus. A palavra do teu amor para essas almas, para elas serem salvas. No poder e na autoridade do nome de Jesus. É que eu lhe imploro, Pai, tem misericórdia de nós. No nome de Jesus. Amém. Amados, que Deus abençoe. Feliz segunda-feira aí. Que Deus nos dê uma segunda ricamente abençoada em Jesus. Uma honra estarmos juntos.